E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de continuar na vibe do vídeo anterior, onde eu falei dos tempos para se aprender a nadar. Eu quis dar assim uma ordem de grandeza dos tempos que um processo de ensino-aprendizagem demanda, né? Porque as pessoas às vezes acham que a coisa vai acontecer muito facilmente, muito rapidamente e acabam se frustrando e se desanimando. Algumas ameaçam abandonar, algumas até abandonam as aulas e tal por conta de uma frustração que veio em função de uma expectativa fantasiosa. Então eu quis mandar a real, como a gente fala, né? Para o aluno ver que é uma coisa que vai levar meses, alguns meses, um pouco menos, um pouco mais, e no vídeo passado eu citei algumas características que, se elas forem favoráveis, vai acontecer mais rapidamente, se elas forem desfavoráveis, vai acontecer mais lentamente. Então tem uma faixa de variação, mas a coisa é de alguns meses, né? Então eu fiz um vídeo desse porque eu quero que todo mundo aprenda a nadar, é isso que eu quero que ninguém desista. Mas para não desistir, você tem que entrar com uma expectativa real. Quanto mais real for a sua expectativa, melhor. Então eu fiz esse vídeo. Nesse vídeo anterior, eu já citei algumas características que deixam o processo relativamente complexo. Então eu falei sobre a frequência semanal de aulas, falei sobre a assiduidade do aluno a essa frequência de aula, falei sobre a presença ou não de medo, falei sobre o tamanho das turmas, né? Você pode entrar numa turma com 3, 4 alunos, você pode entrar numa turma que tem 10, 11 alunos, enfim. E falei também de você pegar um professor comprometido, dedicado, né? Observador, motivado, falei essas coisas, falei essas 5. Eu já tinha algum tempo atrás feito um outro vídeo, que eu vou deixar inclusive sugerido naquelas janelas finais aqui, que é um vídeo que chama "O adulto ainda pode aprender a nadar", um vídeo lá de 2014, 5 de agosto de 2014. E eu citei alguns outros fatores que tornam o processo de ensino da natação relativamente complexo, que são as limitações musculares e articulares dos alunos adultos, né? Principalmente a partir de 50 anos, o adulto tem certas limitações, isso vai deixar a coisa um pouquinho mais devagar, principalmente limitações aqui de pescoço, porque o nado crawl, para ele aprender o nado crawl, vai ter que aprender respiração lateral, e tem adulto que tem uma limitação nesse giro lateral, então isso vai tornar o aprendizado um pouco mais lento, né? E ele tem que ter paciência com isso. E nesse mesmo vídeo que eu ainda cito alguns problemas de autoestima, né? Tem adultos que, por conta dessas dificuldades todas em nadar e outras dificuldades da vida dele, tem adultos que vêm com uma autoestima muito baixa. Eu até citei que as mulheres são muito vítimas disso, de baixa autoestima, né? As mulheres, não, acho que eu sou burra, acho que eu não sei o quê, elas se auto-taxam de burra, que a natação não é para elas, essa coisa toda. Você tem que trabalhar um pouquinho a autoestima disso, isso torna o processo também um pouquinho mais vagaroso, tal, né? Aí eu tava pensando nisso, e esse vídeo anterior que eu fiz, dando essas dimensões, foi muito bem aceito, eu achei muito bacana isso, eu queria continuar nisso. Eu queria citar algumas outras complexidades também. Eu não quero que ninguém ache que natação é difícil, eu não quero tirar a natação do alcance de ninguém, muito pelo contrário. Eu quero só dizer que o processo de ensino da natação é um processo complexo. E você tem que ter paciência e resiliência, né? Ficar lá e trabalhar essas complexidades todas. Se você não tiver nenhuma dessas dificuldades e as condições forem favoráveis, maravilha. Agora, se você tiver alguma dessas dificuldades, alguma dessas coisas que eu vou dizer aqui, mais algumas coisas que eu consegui lembrar, o processo vai demorar um pouco mais, então é natural isso, tá? Isso eu estou falando para alunos e estou falando para professores. Professor também tem que ter paciência. Alunos se queixam às vezes de professores impacientes, intolerantes, com erros assim,
E o professor tem que estar acostumado com isso, tem que ser paciente, tem que entender essas dificuldades. Bom, a primeira limitação que eu gostaria de lembrar, que eu não falei ainda em nenhum vídeo, é falar de limitações respiratórias. Porque para aprender a nadar, você vai ter que aprender a fazer aquela respiração própria da natação, que eu já fiz vídeo, aquela respiração invertida, boca, nariz, respiração que tem um ritmo próprio e tal. Se o indivíduo tem algum tipo de limitação respiratória, ele vai ter mais dificuldade, né? E as limitações respiratórias, eu já vou falar aqui. As duas mais comuns e mais típicas é o problema do tabagismo, pessoas que fumam muito. Eu já dei aula para indivíduos que fumavam 2 maços por dia. São 40 cigarros em 24 horas. Faça umas contas para você ver, é muito cigarro. O indivíduo vai ter mais dificuldade mesmo, ele vai se cansar mais. Os pulmões dele não estão acostumados assim, né? Ele vai ter mais dificuldade. E a outra limitação respiratória é o pessoal que tem bronquite asmática também. Notadamente naquelas épocas do ano, primavera, que tem muito pólen, muitos alérgenos no ar, no inverno, que o frio facilita a broncoconstrição, né? Os brônquios e bronquíolos ficam mais fechadinhos, aquela coisa toda. Então, essas limitações respiratórias podem tornar o processo um pouquinho mais vagaroso, é uma complexidade a mais, né? Outra limitação são limitações somatotípicas, do somatotipo do aluno. Tem alunos que flutuam muito fácil, né? Os alunos mais ectomorfos, os mais gordinhos, são os melhores alunos. As mulheres têm muito tecido adiposo, tem os seios que são feitos de tecido adiposo. As mulheres são as melhores alunas de natação, porque elas boiam que nem uma rolha. Você põe a aluna para flutuar, aí você manda ela bater braço e perna, ela sai nadando. Eu costumo brincar falando assim. Já tem alunos muito magrelos ou com muita massa magra, massa muscular. Então, um indivíduo que tem um esqueleto muito pesado ou que tem massa, mesmo que seja fortão, mas é muita massa magra, que é muito denso, eles não flutuam. Isso vai trazer dificuldades no posicionamento do corpo na água, consequentemente no deslize e consequentemente nos nados em si, dos nados alternados. Estou falando sempre aprendizado dos nados alternados, que são os 2 nados mais simples, pelo menos, né? Então, outra limitação que pode ter é esse tipo de limitação, né? Outra limitação que eu já citei em vídeos aqui, né? Quando eu falei, tem um vídeo meu que é assim: nadar é fácil ou é difícil? E eu já falo nisso, das limitações de acervo motor. O indivíduo que, quando ele é criança, pequeno, ele teve a oportunidade de fazer muita movimentação, brincou demais na rua, andou de bicicleta, subiu em árvore, trepou em muro, fez um monte de coisas assim, ele cresce com uma coordenação, principalmente coordenação e equilíbrio muito bons. E isso vai se refletir no aprendizado. Mesmo que o aluno adulto fique um tempo sem fazer nenhuma atividade e vá aprender a nadar muito mais velho, 40, 50 anos, essa vivência motora anterior está lá. O cérebro dele tem muitas conexões motoras para lançar a mão, conexões que foram feitas ainda na infância. Algumas se perdem, mas algumas se mantêm. Então, o indivíduo que tem uma boa vivência motora, uma boa, que a gente chama de inteligência motora, ele vai ter mais facilidade. Se ele não tem isso, se ele não fez atividade física quase, teve uma infância muito confinada, criança de apartamento, pouca educação física na escola, essa coisa toda, ele vai ter mais dificuldade, né? Outra coisa que pode influir é pouco foco no aprendizado. Pouco foco no aprendizado. Aí pode ser adulto e criança. Há crianças que têm dificuldade de se focarem no aprendizado. Déficit de hiperatividade, déficit de atenção, essa síndrome, ela, apesar que eu acho que tem mães que enxergam chifre em cabeça de cavalo, mas tem crianças que realmente são muito desatentas, não conseguem se focar nem naqueles momentos logo após o aquecimento, que a criança ainda está descansadinha, prestando atenção, aquela coisa toda. A gente sabe que ao longo das aulas o nível de atenção decai,
mas tem criança que tem muita dificuldade de se focar no aprendizado, e aí a coisa vai demorar um pouco mais. Mas na questão de adulto, que é o que eu falo mais, tem adulto que tem muita dificuldade de se focar no aprendizado. Sabe por quê? Porque tem adulto que é muito detalhista e muito intolerante com um monte de coisas que a academia tem. Ele não gostou da secretaria, ele entrou no vestiário, o vestiário ele achou que o vestiário estava molhado, às vezes não é nem sujo, estava muito molhado. Então eles são muito exigentes, são muito intolerantes com relação a isso, se preocupam muito com isso e entram na piscina e ficam falando disso, ficam reclamando, perguntando onde é que está o coordenador, que ele quer falar com o coordenador, fazer uma reclamação. E você está querendo dar aula e o cara está preocupado com outras coisas. Veja, não estou querendo passar pano para a academia que não cuida dessas coisas, não é isso. Mas na hora da aula, já que você está lá, entrou na piscina, está pagando, o professor está lá à sua disposição, foco no aprendizado, né? E tem aluno que tem muita dificuldade, muita dificuldade. Aí depois passa 3, 4, 5 meses, eu não sei, eu não consigo aprender, os outros alunos... Claro, você vem na aula e só fica falando que a piscina está fria, que a água está turva, que o vestiário isso, que a secretaria aquilo. Precisa ter foco, precisa ter um pouco de foco nisso, né? Outra coisa que eu cito também é pouca identificação com a natação. É incrível, tem pessoas que são maravilhadas com a natação, são fãs da modalidade, às vezes não nadam, tem medo, pode ter o que for, mas acham lindo a natação. Isso aí ajuda muito, a pessoa se engaja mais, a pessoa torna-se muito assídua, ela se foca mais, acabei de falar de foco, ela se foca mais porque ela adora a natação, ela acha maravilhoso, ela assiste as Olimpíadas, ela assiste provas de natação, ela gosta disso. E tem pessoa que não está nem aí, tem pessoa que fez outro esporte, aí você fala, mas por que o cara está lá fazendo a natação se ele não é maravilhado? Muitas vezes o médico pediu para ele fazer atividade física, e ele só pode fazer a natação porque a natação tem zero impacto. Às vezes nem hidroginástica o cara pode fazer. Já falei isso em outro vídeo também. Então o cara é obrigado a fazer natação, e ele está fazendo natação engolindo goela abaixo. Então ele não gosta, ele reclama ele reclama do frio, ele reclama que entra água no ouvido, ele reclama que estraga o cabelo, ele reclama de um monte de coisa, que ele teve que comprar touca, óculos e tudo isso é muito caro. Ele reclama de tudo, ele não, sabe, ele não tem aquela identificação com a modalidade, ele não curte a modalidade, isso influi também, isso influi. E a última coisa que eu queria citar também, que torna o processo complexo também, é uma personalidade muito contestadora. Existem alunos, eu já também falei isso em vídeo, várias dessas coisas eu já citei em outros vídeos, eu estou só organizando e reunindo elas aqui. Tem aluno que já vem com algum aprendizado, e muitas vezes você está falando, explicando uma coisa, ele demora para confiar. São alunos que dificultam o estabelecimento de uma relação de confiança com você. Ele contesta tudo que você fala. Não, mas uma vez um amigo meu falou isso, falou aquilo, ele falou diferente. Não, eu tive um amigo que aprendeu a nadar, eu tinha um amigo que é atleta, eu tenho isso e tal, não sei o quê. Não, quando eu aprendi a nadar com meu avô, quando eu aprendi a nadar lá no Rio com meu pai, ele falou assim. Você tem que ficar explicando, Ele não se entrega ao conhecimento do professor para que o professor tenha a liberdade de fazer a coisa. Às vezes conhecimentos defasados no tempo, às vezes conhecimentos equivocados mesmo, bobagem que o cara ouviu, e ele engoliu aquilo e ele tem aquilo e ele não confia em você, parece que está sempre com o pé atrás, e você tem sempre que argumentar e comprovar e passar, explicar tintim por tintim cada coisinha. Algum nível de confiança precisa ter. Confiança no processo ensino-aprendizagem é muito importante, agiliza as coisas, né? O estabelecimento dessa confiança agiliza muito. Então vejam, eu já tinha citado aquelas outras coisas, né? E hoje eu trouxe mais alguns elementos
que, se forem favoráveis, o processo, veja, aqueles tempos que eu falei, o indivíduo leva de 4 meses a 10 meses, né? Se todas as condições forem favoráveis, o indivíduo aprende a nadar em cerca de 4 meses. Se todas forem desfavoráveis, ele vai levar uns 10 meses, quase um ano para aprender a nadar. Esses prazos não mudam, continuam os mesmos. O que eu estou falando é que essa faixa, essa margem, ela ocorre em função de todas essas complexidades, daquelas que eu já havia citado e de mais essas que eu citei hoje. É muita coisa entrando, né? Porque o processo é um processo de aprendizagem, portanto, são duas pessoas que estão lá, é o professor e o aluno, e essa interação humana ela é sempre muito complexa. Quem estuda interações humanas sabe disso. Então, todos esses fatores entram em jogo lá. Então, acaba acontecendo essa margem. Então, não desistam, porque todos esses fatores vão entrar em jogo lá e o professor pode ter que contornar muitos desses fatores em condição desfavorável. Então, a coisa vai demorar mesmo. Não desistam. Sejam resilientes, sejam persistentes. Eu costumo dizer, as conquistas são filhas da persistência, filhas da resiliência. Para você conquistar uma coisa, você tem que persistir. Não desistam, saibam que a coisa tem o seu tempo, demora o seu tempo e que vocês vão chegar lá. Agora, quando chega lá é uma maravilha, eu já falei isso, né? Eu tenho alunos que vêm maravilhar. Professor, eu queria agradecer. Tem senhoria que me traz até presentinho. Eu pude entrar na piscina com os meus netos, eu fui na praia com eles, eu pude fazer isso. Tem aluno adulto que falou, professor, pela primeira vez lá no condomínio, nesse fim de semana, fez um solzão, eu pude entrar com os meus filhos, brinquei com eles na água. Perdi o medo, foi tão legal, queria agradecer ao senhor. O cara vem agradecendo, os alunos, as senhorinhas, os senhorzinhos, alunos adultos em geral. Professor, eu cheguei lá, ficou todo mundo olhando, eu pulei assim na água, todo mundo ficou meio assustado e eles viram que eu já sei nadar. Foi uma coisa muito bacana, todo mundo elogiou, todo mundo... né? É muito bacana quando a gente acontece isso. Então, não desistam, né? Façam isso. E se vocês têm crianças, não deixem que elas, não deixem passar muito tempo. Coloquem as crianças cedo para aprender a nadar, para elas não passarem por, muitas vezes, alguns constrangimentos que vocês passaram, adultos, né? Levem as crianças para aprender a nadar, ainda que seja o básico, ainda que não venham a ser grandes nadadores, grandes atletas, mas que percam o medo da piscina, uma questão de sobrevivência também, né? Facilita muito essa parte, aprender aí numa parte funda, aprender coisas, e para as crianças terem a piscina como fonte de lazer, prazer, saúde, qualidade de vida, que é uma coisa importante. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixam um like aqui, se inscrevam no meu canal, a minha campanha continua a todo vapor, campanha pela inscrição. Se inscrevam, você que está chegando aqui agora, se inscreve, fala, esse cara é muito bom, vou me inscrever no canal dele. Se inscrevam no meu canal, isso ajuda a melhorar o nosso alcance e ajudar as pessoas que a gente tem ajudado, isso que me faz bem. Isso que me realiza, esse velho professor fica realizado quando ajuda as pessoas. É isso só, tá bom? Tchau!